Meu nome é Mayara, eu sou confeiteira e gerente num café bistrô na Vila Madalena e eu tenho 24 anos. Qual trajetória escolar? Bom, minha trajetória escolar foi assim que eu saí do ensino médio, né, na escola, eu ingressei na faculdade de gastronomia, né, que chama Tecnologia em Gastronomia, que são de 2 anos, e me formei gastrônoma lá. E depois busquei sempre me aperfeiçoar com cursos na área de confeitaria. Quanto tempo exerce esta profissão? Então, desde da escola, lá tinha um curso de confeitaria para os próprios alunos que estudavam na minha escola, né? A gente pagava somente uma taxa de inscrição e toda semana a gente fazia uma aula de confeitaria. Então foi lá que eu comecei a entender desse mundo, me apaixonei e continuo trabalhando nisso até hoje, né? Então, nesse curso, eu aprendi todas as bases que foram essenciais para a minha vida profissional, né? Tanto de bolos quanto recheios, como uma base de chocolateria e pasta americana, um pouquinho de tudo a gente via por lá. Boas práticas também, né? Como a higiene no trabalho e esse tipo de coisa. E com esse curso, a professora ela era muito minha amiga e ela me incentivou muito a trabalhar na área e falava que eu tinha jeito. E então ela foi muito incisiva, assim, me ajudou muito a escolher a faculdade que eu fui fazer depois. E durante mesmo esse curso que eu fazia na escola, eu já vendia pão de mel, alfajor, umas tortinhas doces, coisas assim. Então comecei como autônoma, vendi ovos de Páscoa na Páscoa também. Comecei como autônoma, vendendo as coisas que eu fazia em casa mesmo, por volta de quando eu tinha uns 15, 16 anos. E eu tanto vendia pra mim, como também o grupo da minha sala de aula se juntou pra gente fazer. Então eu e uma amiga fazia os produtos e os meninos da sala vendiam. E a gente arrecadou dinheiro dessa maneira para depois comemorar a nossa formatura no ensino médio. Então foi assim que eu comecei a minha carreira e venho exercendo essa profissão até hoje. Hoje não tanto porque depois que eu entrei nesse café que eu trabalho hoje, eu acabei sendo promovida para chefe de cozinha e depois consequentemente para gerente de operação. Então, hoje em dia eu mais supervisiono e sempre me atentando para manter o padrão de qualidade e quais os seus principais influenciadores para seguir essa profissão? Então, muitas pessoas foram decisivas nessa questão, né? Uma delas foi essa minha professora que eu falei que eu fazia o curso. O nome dela é Cíntia. Ela era professora de história, coordenadora da escola e também dava aula de confeitaria e vendia bolos. Era uma pessoa assim incrível. E ela era muito próxima a mim e sempre me apoiou para isso. Depois, quando eu estava no último ano da escola, eu viajei para Irlanda e eu fiquei junto de uma amiga lá, que ela mora na Europa, né? E ela também trabalha com cozinha. Ela era cozinheira no restaurante do Jamie Oliver. E então, quando eu morei lá com ela me ensinou muita coisa também, me influenciou demais. Ela pra mim também é uma inspiração.
Então essas duas pessoas foram muito, muito decisivas em toda a minha escolha de fazer a faculdade, de continuar nesse caminho. E além disso, servir é uma coisa que eu amo fazer. Ver que a outra pessoa gostou do que eu fiz, fazer alguém feliz. Hoje mesmo a cliente veio tomar uma sopa aqui, né, que a gente vende também além dos doces. Receita que eu mesma que criei pra loja. E ela falou pra mim, eu tava no caixa, né, fazendo a cobrança, ela veio e falou pra mim assim que tudo que ela precisava hoje nesse dia frio era tomar algo que aquecesse ela. Que aquilo foi o que fez o dia dela. Então, esse tipo de coisa é muito pequena e muito significante, muito importante. Eu acho muito bonito e trabalhar com alimentação e prazer ao mesmo tempo, né? Então essas coisas que me influenciaram e me influenciam até hoje, seguir nessa carreira, que não é fácil. Qual ou quais as principais funções que exerce neste cargo? Então, como confeiteira, eu era responsável de realmente fazer toda a produção dos bolos e doces que nós vendemos. E eu também era responsável por manter o estoque em dia, né, verificar se precisava de algum produto, criação de novos produtos. Então eu desenhava algum bolo, né, pensava em como seria e fazia testes até chegar na receita ideal, que os meus patrões gostassem. E também era responsável pelos auxiliares de confeitaria. Então eu tinha uma equipe que me ajudava nas produções, né? Então eu tinha que organizar o pessoal, né? Falar, você vai fazer as massas, você vai fazer os recheios, né? Os horários, esse tipo de coisa. Hoje, como gerente, eu já passei pela fase de organizar todo o pessoal da cozinha. Hoje eu também olho um pouquinho para a parte de vendas. Então, os produtos que a cozinha produz, eu ajudo a vender, eu ajudo a colocar o preço, colocar no sistema, né? Contrato o pessoal, então tendo essa base de conhecer de cozinha, eu também consigo falar se a pessoa é adequada ou não para trabalhar aqui na nossa cozinha. Então essas são as principais funções. A pandemia teve algum impacto na sua profissão? Se sim, como foi? Bom, para todos os restaurantes em geral, a pandemia sim teve um super impacto. Teve muitos que vendiam mais por delivery, não foram tão afetados. Mas as vendas sim caem muito, ainda mais como eu trabalho com confeitaria. O pessoal, por exemplo, não faz festa, então não vende tanto bolo, né? Ou bolos bem menores, só para o pessoal em casa. Então, assim, o impacto foi principalmente nas vendas. E hoje a gente está com o salão aberto, porém apenas 4 mesas, 2 internas e 2 externas. E isso também faz cair muito o movimento, né? Mas a gente conseguiu se inovar no delivery, lançamos coisas novas, né? Mais para famílias e continuamos tentando, pensando em novidades. Com ou sem pandemia, a gente tem que estar sempre buscando essa melhora, né? Esse crescimento junto de todo o mercado. Qual sua trajetória profissional para chegar onde está? Bom, igual eu falei, eu comecei sendo autônoma, depois eu fiz a faculdade, aí depois eu fui estagiária num restaurante francês. Lá eu também cuidava de produzir as sobremesas e as entradas.
Depois desse restaurante fiquei pouquíssimo tempo, recebia quase nada, é mais experiência, obrigatoriedade da faculdade. Aí eu consegui emprego em uma gelateria, aprendi a fazer gelatos, como auxiliar de confeitaria. Depois eu fui para um restaurante de cozinha japonesa fazer sobremesas. Depois eu fui para uma loja específica de bolos na Vila Mariana. Lá eu fiquei um tempo maior. Era encarregada assim de fazer as coisas, mas todas as meninas da cozinha eram iguais, assim, todo mundo tinha as mesmas funções. E lá eu aprendi bastante coisa também. E depois eu cheguei aqui onde eu trabalho hoje, na Chemon, entrei como confeiteira. E depois, com o meu crescimento, virei chefe de cozinha. E então, cresci mais ainda, me esforcei muito. E hoje eu sou gerente da loja, responsável de toda a equipe operacional. Na sua visão, quais pontos positivos e negativos da área? Na minha opinião, pontos positivos é tudo aquilo que aquece o coração na hora de fazer a comida, de fazer um doce, um bolo, o que for. Aquela motivação, aquela coisa que me influenciou a seguir essa carreira. Esse é um ponto positivíssimo. É muito prazeroso proporcionar bons momentos para outras pessoas. Agora, o ponto negativo é que é uma profissão bem complicada, assim, você tem que se doar muito. Então, sempre são coisas que a gente não pensa, assim, né, quando fala, eu vou seguir nessa profissão. Então, como trabalhar por muito tempo, por exemplo, durante o dia, né, às vezes à noite, né, pensa, você vai no restaurante, você quer jantar no restaurante, tem todos os funcionários que estão lá para te servir, né, então tem lugares que é até 2 da manhã, coisas assim, né? Principalmente aqui em São Paulo. Finais de semana, então abre de sábado, de domingo, né? E a gente tem que estar aqui trabalhando, enquanto outros estão se divertindo. Trabalhar com lazer é isso, né? Então esses prós, além de também não ser muito reconhecido, porque muitas pessoas pensam assim, qualquer um pode cozinhar, né? Só que quem é profissional sabe, e às vezes, por exemplo, quando alguém fala, você é confeiteira, então faz um bolo pra mim. Poxa, é minha profissão, sabe? É isso, a gente tem que saber monetizar, saber ser reconhecido pelo que a gente faz também. Então é legal quando tem essa troca interessante, né? A gente trabalhar e receber igualmente, né? Ter satisfação de fazer sendo reconhecido. Reconhecimento também não é só monetário, né? Não é só no dinheiro. O dinheiro ajuda, mas também quando as pessoas elogiam, quando eu tenho uma flexibilidade maior no meu horário de trabalho. Então essas coisas a gente vai conquistando. Só que nesse meio, nessa profissão, é uma coisa difícil de se conquistar. É uma coisa que leva tempo. Então esses são alguns, na minha visão, pontos negativos dessa área, em geral, gastronomia. Mudaria de profissão hoje? Se sim, para qual? Bom, por todos os pontos negativos que eu já falei, é algo que eu penso sim, porque também é bem cansativo trabalhar na cozinha, você ficar o dia inteiro em pé, correndo, é sempre bem corrido, geralmente. Então eu penso sim que quanto mais a gente vai ficando velhinho, menos a gente consegue lidar com o estresse do dia a dia, né? De uma cozinha, que é bem complicado. Então eu já tenho uma segunda profissão, também sou professora de inglês, né? Eu amo também dar aula, ver os alunos evoluírem e tudo mais. Então esse já é meu backup, eu já penso isso como algo para o meu futuro.
né? Quando eu não aguentar mais essa vida de restaurante. Mas por enquanto, tranquila com relação a isso. Gosto muito da minha profissão, mas é realmente porque eu penso fisicamente, sabe? As pernas começam a doer, as costas, a gente começa a ficar meio quebrada com relação a isso. Então, eu sempre pensei em ter duas opções na vida pra caso acontecesse alguma coisa ou eu desistisse. Então, eu penso nessa outra área que já é algo que eu também venho caminhando há bastante tempo. Conselho para quem deseja seguir nessa área, então nessa área de cozinha, eu aconselho você procurar profissionais da área e acompanhar um dia, ver como que é na pele, sabe? Não é tão romântico quanto diz na TV, não é tão romântico quanto a gente imagina, picando, temperando, provando. É bem romantizado e ao mesmo tempo não é reconhecido. Então você tem que saber onde você vai pisar, o que você vai fazer de fato, né? Não são só flores, né? Também tem parte de lavar muita louça, lavar chão, lavar a cozinha toda. Então tem que ser um lugar higiênico, você tem que prezar muito por isso. A gente tem que pensar que todos esses pontos fazem parte da profissão. Não tem como você pegar só a parte que você gosta, né? Então, acompanhe um dia, vê se é isso mesmo, antes de entrar de cabeça. Se você continuar nesse pensamento, é isso que eu gosto, é isso que eu quero, então, boa sorte pra gente nesse mundo. Aconselho muito. É bem recompensador pra alma mexer com comida, com serviço, mas também tem que ter pés no chão, né? Então esses são os meus conselhos.